Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores, canais 14 da NET e 19 da BTV. Hoje nós vamos conversar com o presidente da ViaCred, Moacir Krambeck, já vai bater um papo com a gente aqui no Comunidade sobre a Feira de Oportunidades, que acontece agora no final de semana dos dias 16 e 17. Uma feira bem bacana que movimenta aí, né, o setor do cooperativista aqui da cidade. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai começar conversando com o médico angiologista e também cirurgião vascular e endovascular, Dr. Patrick Candemil. É o nosso primeiro convidado aqui no Comunidade. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Doutor, nós vamos falar sobre doenças vasculares de maneira geral, mas especificamente sobre aneurisma da aorta abdominal, que é uma doença considerada até de certo ponto grave, doutor? O aneurisma da aorta é uma doença bastante grave, porque ela realmente pode ser fatal, né? E uma coisa que é bastante preocupante é que o aneurisma ele não dá sintomas até a sua ruptura, né? Então o paciente muitas vezes ele tem um aneurisma, ele não sabe que tem essa doença, que é uma doença bastante grave, até o dia que esse aneurisma rompe e essa pessoa então pode morrer com essa ruptura, né? O que é o aneurisma da aorta abdominal? Talvez um nome pouco ouvido pelas pessoas no dia a dia, né? Quando vai no médico, pouco se fala, né? Sim. O aneurisma é uma dilatação do vaso sanguíneo, nesse caso da aorta, né? A aorta é a principal artéria do corpo, né? Ela sai do coração e vai emitir ramos então para nutrir todos os órgãos do corpo, né? Então ela vai dar ramos para o fígado, para os rins, para o intestino, para as pernas, para o cérebro, né? Então o aneurisma é uma dilatação, né, localizada e permanente, né, na aorta, geralmente na aorta abdominal, né? Na aorta já abaixo das artérias do rim. Ou seja, e por isso que é tão grave, porque é a principal artéria que leva o sangue para todo o corpo. Exatamente, né? E com essa dilatação, o que pode acontecer, doutor? Bem, então a aorta ela se dilata, né? À medida que essa dilatação ela vai aumentando, a parede da aorta ela vai ficando mais fina, até o momento que ela pode vir a se romper, e com isso, claro, todo o sangue passa dentro desse vaso. No momento que a aorta rompe, há um extravasamento então do sangue e a pessoa vai ter um colapso circulatório, né, e pode vir a falecer. E não tem sintomas mesmo? Nenhum sintoma? Ela é tão silenciosa assim, doutor? Sim, normalmente não tem nenhum sintoma. A grande maioria dos aneurismas da aorta, 95% deles, são aneurismas ateroscleróticos, que nós falamos. São aneurismas provocados pela doença aterosclerótica. E esses aneurismas não têm sintomas geralmente, né, até o dia que rompe. Existem causas para isso? Pessoas de mais idade normalmente acontece o aneurisma da aorta? Normalmente acomete as pessoas de mais idade, porque como é uma doença aterosclerótica, então os fatores de risco são os fatores de risco da doença aterosclerótica. O tabagismo, né, o cigarro, o diabetes, hipertensão, né? Tem também uma parte genética, então pessoas da mesma família tendem também a ter aneurisma da aorta, né? E o sexo também masculino é mais comum do que o sexo feminino. Como é que se descobre quem tem o aneurisma? Normalmente, a pessoa acaba descobrindo incidentalmente, ou seja, o indivíduo ele vai fazer um exame do abdômen, normalmente um ultrassom ou uma tomografia devido a um outro motivo, né, procurando às vezes uma outra doença, aparelho urinário, vai fazer um ultrassom de próstata, de rim, ou vai fazer uma tomografia, uma ressonância da coluna e acaba descobrindo um aneurisma na aorta. E tem tratamento rápido, fácil? É possível curar, tratar essa doença sem problemas de saúde mais graves? Sim, até 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a cirurgia do aneurisma da aorta era um procedimento bastante complexo, né? Era uma cirurgia que tinha que ser feita uma laparotomia, ou seja, tinha que se abrir o abdômen do paciente, né? Você tinha que substituir aquela porção da aorta que estava dilatada por uma prótese, um tubo, vamos dizer assim, né? Era retirada aquela parte dilatada da aorta e colocada no local um tubo, uma prótese, um tecido, substituindo aquela parte dilatada. Hoje, vamos dizer que, acho que 90%, 95% dos pacientes, a gente consegue tratar o aneurisma pelo método, pela técnica que nós chamamos endovascular, né? O que seria isso? É uma técnica onde nós fazemos como se fosse um cateterismo, né? Através de uma pequena incisão na virilha do paciente, pelos dois lados, né? Se entra com um material que é um stent, uma malha metálica, né? Essa malha metálica ela é recoberta com um tecido para ela ficar impermeável, porque senão o sangue passaria no meio da malha,
né? Então, é uma prótese que vai dentro de um catéter, ela entra pelas duas virilhas, né? E é montada dentro da aorta, assim, cobrindo por dentro, revestindo por dentro esse aneurisma. Então, é tudo feito pela virilha, né? Através de imagem, claro, você tem um aparelho que você está vendo o que está fazendo, né? E não precisa, então, abrir o abdômen do paciente. Com isso, o paciente tem uma recuperação muito mais rápida, né? Normalmente 48, 72 horas depois o paciente já está em casa. E o senhor é cirurgião endovascular, o senhor faz esse tipo de cirurgia? Sim. E é comum as pessoas fazerem isso aqui em Blumenau? Enfim, há um número expressivo de pessoas que têm também o aneurisma? Sim, aqui em Blumenau nós fazemos essa técnica aproximadamente desde 2005, já aqui em Blumenau. Iniciamos essa técnica no Hospital Santa Isabel, o primeiro caso. E hoje temos mais de 400 pacientes operados já, né, uma média de 6 até 10 pacientes ao mês nós operamos, e com bastante sucesso, é um procedimento até já bastante corriqueiro, e uma evolução, um resultado bastante bom. Né? A técnica realmente ela é uma técnica que tem um resultado muito bom, né? E os pacientes geralmente evoluem muito bem. E essa semana agora é a semana que chama a atenção para essa doença do aneurisma da aorta abdominal, né? Agora, dia 13, 14, quarta e quinta, tem palestras, inclusive gratuitas para a população. Na próxima semana, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, ela chama a Semana da Consciência Vascular, né? E nós estamos, então, lançando aqui em Blumenau a Semana da Aorta, né? Nós queremos, então, chamar com isso a atenção, né, para essa doença, que é o aneurisma da aorta abdominal. Então, nos dias 13, quarta-feira e 14, quinta-feira, nós, da nossa equipe, da Angioclinic, né, em conjunto com o Hospital Santa Catarina e a Meditronic, que é uma empresa que trabalha também com dispositivos, com materiais para o tratamento do aneurisma da aorta, estamos fazendo uma campanha com palestras educativas. Vamos ter no dia 13 uma palestra para o público em geral, que tenha interesse em aprender um pouco, conhecer um pouco mais sobre essa doença, né, que vai ser realizada lá no auditório do Hospital Santa Catarina. E no dia 14 serão duas palestras também, uma voltada para médicos especialistas que queiram conhecer mais sobre a doença, e uma outra palestra para médicos generalistas, para os médicos da rede pública, dos postos de saúde, né, para os médicos da família, né, que também queiram saber sobre como fazer o diagnóstico, os exames que devem pedir, como encaminhar esse paciente, porque muitas vezes o médico ele faz o diagnóstico, mas ele não sabe como direcionar esse paciente para o tratamento, né? Como levar esse paciente até o médico que vai resolver o problema do paciente. Né? E nós queremos mostrar que aqui em Blumenau, né, esse paciente ele pode ser tratado pelo SUS, né, sem nenhum custo, né, e ter o seu problema resolvido, né, da melhor maneira, né, a técnica que é feita nos países de primeiro mundo, né, da melhor maneira feito aqui em Blumenau pelo SUS. Doutor, tem maneiras de prevenção do aneurisma da aorta? O senhor falou em fatores de risco, né? Tabagismo, sedentarismo e entre outros, né? A maneira de prevenir o aneurisma é exatamente isso, cuidar, retirar ou cuidar dos fatores de risco da doença aterosclerótica, né? Então seria evitar o tabagismo, né, ter uma vida saudável, então evitar gorduras, né, com isso tratar a dislipidemia, né, colesterol, triglicerídeos, né, atividade física, né, se a pessoa é diabética, tratar o diabetes, né, ou seja, tentar eliminar esses fatores ou controlar esses fatores na vida do paciente. Bom, então o Dr. Patrick deu informações aqui sobre o aneurisma da aorta abdominal, que atinge pessoas com mais de 50 anos, principalmente. Vamos ficar atentos a essa doença aí que atinge a aorta, que é a nossa principal artéria, né, que sai do coração, sangue para praticamente todo o corpo, é o tronco da árvore, né, do nosso sistema de circulação. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, circulação, né, sistema circulatório, doutor. As doenças vasculares, as mais comuns, quais que são, doutor? Sim, na nossa prática clínica diária, a doença mais comum, claro, são as varizes, né? A doença, 40% da população feminina tem varizes, né? Então, claro que é a doença do dia a dia do angiologista, né? Mas, claro, nós lidamos também com as doenças arteriais, né? Que são, no caso, o aneurisma, a doença vascular dos membros inferiores, né? Arterial, então, aquele paciente que tem problema de diabetes, que tem lesões, feridas nas pernas, pé diabético, paciente que quando anda tem que parar porque dói a perna, porque falta circulação,
né? O paciente que tem obstrução nas artérias carótidas aqui no pescoço, que é aquele paciente que pode ter derrame, né? Então tem várias outras doenças, trombose, né? Trombose nas veias das pernas, tem várias outras doenças vasculares também que estão na mão do angiologista. Quais são os sintomas que as pessoas devem perceber, analisar para procurar um médico angiologista que pode aparentar ser uma doença vascular, doutor? Olha, assim, varizes é uma doença que é bastante fácil da pessoa perceber quando tem, né? É uma doença que a pessoa vai ver veias dilatadas nas pernas, né? Sintoma de peso, cansaço, inchaço nas pernas, né? Além de, claro, como eu falei, o aspecto visual de perceber as veias aparentes, dilatadas nas pernas, né? Outra queixa, né? Outra coisa que a pessoa pode perceber é se quando ela caminha, ela sente dor nas pernas e por isso tem que parar, né? Devido àquela dor, geralmente a dor ela dá depois de uma certa distância, a pessoa para de andar, aquela dor cessa, né? E depois de alguns minutos a dor então parou, ela volta a caminhar e depois, quando está caminhando aquela mesma distância, volta a doer novamente, ela tem que parar, né? O paciente também que tem, às vezes, mudança de cor nas pernas, né? As pernas mais frias, ou os pés mais pálidos ou mais azulados, mesma coisa nas mãos, né? Coisas desse tipo. São indicações de possibilidade Sinais de de alerta, digamos vasculares, assim. né? Exato. Bom, dormência nas pernas, né? Que as pessoas têm de vez em quando, aí algumas pessoas têm. Isso é um sinal de doença vascular? As pessoas devem se preocupar com isso ou não? Na grande maioria das vezes, né, na imensa maioria das vezes, a dormência ela traduz muito mais uma manifestação neurológica do que uma manifestação de doença vascular, né? Então, o primeiro médico, geralmente, que a pessoa deve procurar, embora eles geralmente procurem o cirurgião vascular ou angiologista, mas o primeiro médico que a pessoa deve procurar é um neurologista, porque sintoma de formigamento, né, de dormência, geralmente é algum comprometimento, na verdade, de nervos e não de vasos sanguíneos. E as pessoas têm dúvidas enquanto isso, né, doutora? Sim, é bastante comum. Chegam no teu consultório, bem comum o paciente que tem formigamento, que tem dormência, achar que é um problema circulatório. Isso é muito comum. Fica a dica então, doutor. Patrick, obrigado pela sua participação. Sucesso no evento da semana, então, que chama atenção para o aneurisma, né, da aorta abdominal. E bom trabalho lá no consultório, então. Certo, muito obrigado, eu agradeço o convite. Eu gostaria apenas de deixar o telefone da nossa clínica, se alguém tiver alguma dúvida quanto à semana do aneurisma da aorta, quanto a essas palestras educativas que nós vamos estar dando. Então, o telefone é 30 80 97 00. As secretárias vão estar passando melhor essas informações. Nós temos folders também sobre o aneurisma da aorta. E será um prazer receber a todos para informar sobre essa doença. Muito obrigado. Patrick Candemil, médico angiologista, também é cirurgião vascular e endovascular, veio conversar com a gente aqui sobre doenças vasculares e o aneurisma da aorta abdominal. O intervalo é rapidinho aqui no Comunidade, nós já voltamos para falar da Feira de Oportunidades da ViaCred, também agora no final de semana, 16 e 17 de agosto. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativo, o canal do Poder Legislativo Municipal. Nós já conversamos com o médico angiologista aqui falando sobre doenças vasculares, o aneurisma da aorta abdominal, alertando você de casa aí. E você pode ver o programa na internet também, no site da Câmara de Vereadores, que já está aparecendo aí no seu vídeo, já apareceu antes também. Vai no site lá e vê a hora que você quiser. Você que já perdeu a primeira parte, pode entrar no site da Câmara, que vai estar à sua disposição lá, o Comunidade. Agora, no final de semana, 16 e 17, acontece a Feira de Oportunidades da ViaCred, que é um evento que chama bastante atenção aqui na nossa comunidade. Eu convidei para participar o presidente da ViaCred, Moacir Krambeck, que é o nosso convidado nessa segunda parte. Tudo bem, seu Moacir? Tudo bem, tudo certinho. Presidente, a ViaCred hoje está com quantos cooperados já? Mais de 286 mil cooperados. 286 mil, isso representa o quê? Representa como a maior cooperativa de crédito do Brasil em número de cooperados. Que começou em? Que começou em 1951, portanto tem 62 anos. Começou dentro da ERI, com o seu Ingo Hélio, o saudoso seu Ingo Hélio, há mais 19 ou 20 pessoas que trabalhavam lá em constituir uma cooperativa de crédito que beneficiasse os seus colaboradores de modo geral na época.
Tanto é que ela ficou fechada para o Grupo Hering até mais ou menos 1985. Aí aquele pessoal começou a se aposentar. E ao começar a se aposentar, eles pretendiam continuar sendo cooperados. Como a cooperativa, ao ser constituída, já era uma cooperativa teoricamente de livre admissão, tipo Mulusat, ela poderia fazer isso. E aí abriu as portas e disponibilizou o que era benéfico para os colaboradores da Hering, a toda a comunidade onde a Hering estava presente e também ampliou a sua área de ação, né? Hoje ela atua aqui no Vale do Itajaí, no Litoral, no Médio Vale, no Vale do Itapocu, quer dizer, tem uma abrangência muito maior. Por que feira de oportunidades? O que é essa feira? Vamos explicar isso para quem está acompanhando aqui o TVL Comunidade Presente. Tá bom. Na verdade, a feira é uma reunião de micro e pequenos empresários, empresários individuais, para que eles possam expor a riqueza que eles estão produzindo, seja ela no serviço, seja ela no comércio, seja ela na indústria. Porque essa oportunidade eles têm muito pouco de estar presente e mostrar na região onde eles estão tudo que se cria e se produz aí. As feiras normalmente são para empreendedores maiores, empresas maiores normalmente, né? As grandes feiras, né? Normalmente tem o objetivo das grandes feiras. E esta é uma feira voltada ao pequeno e médio e o empreendedor, inclusive individual, aquele que fabrica o mel, fabrica a geleia, tem a oportunidade de mostrar o que ele produz e o que é importante, na região dele. Tanto é que nós já vamos fazer agora a segunda aqui em Blumenau. A primeira foi feita no bairro do Garcia e o pessoal do Garcia começou a ver que ali se produz muita riqueza e que às vezes as pessoas nem percebem que se produz aí. E eles conseguem ver e isso, às vezes você fixa as pessoas muito mais no bairro porque ele vem para o centro da cidade para comprar um produto que tem na região dele, próximo dele. Desconhece muitas vezes. Exato, ele que conhece as pessoas, inclusive. A segunda edição da feira em Blumenau, mas já teve outras edições? Ou é a segunda vez? Essa é a nona edição. Nona edição. Nós começamos a primeira edição com a cidade de Ibirama. E, aliás, em julho, agora julho passado aqui, a Via Cred Alto Vale, que é uma cooperativa do Sistema Secreto, fez também em Presidente Getúlio, final de julho. E fomos fazer em Itajaí, fizemos em Gaspar, fizemos em Indaial, fizemos em Timbó, fizemos em Massaranduba. Essa é a nona edição. E a segunda aqui em Blumenau. Exato, segunda em Blumenau, porque Blumenau não dá para fazer uma feira dessa na Vila Germânica, por exemplo. Seria muito complicado. Então, a gente, como ela é ali, bairro, nós vamos nos ater sempre a determinada região e bairros próximos. Neste caso, é na Velha e Velha Grande. Velha. Então, o pessoal aí, desse pessoal todo ali, o pessoal conheceu, são mais de 60 expositores. 60 expositores já confirmados? Já confirmados e vão estar presentes lá na Clube Castilho Velha Central. A entrada, presidente? É literalmente gratuita, ninguém paga nada. E também a exploração da gastronomia, por exemplo, vai ser feita por entidades filantrópicas, a Cevale é uma delas, que vai estar vendendo produtos e o resultado disso será em benefício deles. Porque ao empreendedor micro e pequeno não vai custar absolutamente nada. Vai custar um final de semana com pessoas lá estando presentes nas estantes, mas não paga absolutamente nada. Esses expositores se inscreveram antecipadamente, procuraram a cooperativa, são cooperados também? Como é que funciona? São todos eles cooperados da cooperativa. E eles, evidentemente, foram procurados e procuraram. Vamos fazer o reverso da medalha. Porque quando se definiu que ia fazer na Velha, isso foi no começo do ano. Tanto é que nós vamos fazer mais uma edição esse ano ainda e vamos fazer na cidade de Brusque. E, evidentemente, você contacta esses micro e pequenos empresários, prestadores de serviço, toda daquela região onde eles estão. E eles aceitaram, né? Os mais de 60 aceitaram e vão estar, portanto, presentes no dia 16 e no dia 17, lá no Castilho Velha Central. Vai ser no Castilho Velha Central, exatamente. Né? Sábado começa a que horas? Começa às 2 horas da tarde, termina às 22. E no domingo começa às 10, termina às 18. Essa outra edição que vai ter esse ano ainda... ainda não está definido. Vai ser aqui em Blumenau? A segunda edição desse ano vai ser feita em Brusque. Em Brusque. Será no dia 6 e 7 de setembro, por aí. Mas a do ano que vem aqui em Blumenau ainda não, o bairro não foi decidido. Não, ainda não, porque cada ano a gente... Talvez esse ano nós fomos atrapalhados porque normalmente a gente faz 3 por ano.
Mas esse ano, com o advindo da Copa do Mundo, aí, no meio do caminho, isso atrapalhou, de certa forma, uma programação. Então, nós vamos fazer esse ano 2, porque normalmente nos anos anteriores se faziam 3. Já foi no Garcia, na Velha, então agora... Vai acabar sendo lá, para o lado da Itopava Norte. Região Norte, né? Região Não tem como escapar, né? Isso mesmo. Bom, a expectativa é de quantas pessoas participarem, irem lá também ver, né, os expositores na Feira de Oportunidades? Olha, eu não sei exatamente a população de lá, mas só de cooperados a Via Crédito tem em 2 postos que ela tem disponíveis, né? Os cooperados lá do bairro da Velha e Velha Grande, são 13 mil cooperados que participam e utilizam da Via Crédito naquela região lá. No mínimo os 13 a gente espera que venham, né? Mas como a população é bem maior do que essa e como tem locais destinados também para crianças, para divertir as crianças, o negócio é para reunir a família lá nesse clube. E nessa mesma oportunidade que você reúne a família, eles podem expor o produto para a gastronomia e vai ter também uma apresentação, aliás, cursos e palestras do Sebrae, que é um parceiro nosso, de sábado e domingo, para esses micro e pequenos empresários, até para que os investimentos, quando fizerem, façam com segurança e eternizem a empresa deles e não simplesmente comecem, como na maioria dos casos, começa em 2 anos, às vezes desaparece a empresa. A feira vai ser no Castilho, no salão de festas ali na área de bailes, enfim, do Castilho. Utiliza o espaço inteiro lá, mas a feira será dentro, coberta, né? Dentro. Mas a área fora haverá, vai usar toda a área que tem lá, e inclusive fora provavelmente estarão doces e vão servir durante as 14 horas do dia 16 até as 18 e de domingo das 10 até sábado de 14 às 22 e domingo das 10 às 18. E o churrasco que vai ser pela Cevale, que é o pessoal precisa de recursos, e cada vez mais recursos para... O churrasco é no domingo ou não, no é sábado à noite. Sábado à noite. E no domingo ao meio-dia. Domingo ao meio-dia e sábado à noite, então churrasco em prol da Acevale, a Associação dos Cegos aí do Vale, né? Exatamente. Que tipo de expositores? Vamos relembrar aqui o público que está acompanhando o TVL Comunidade, você já falou em produtor de mel, de alguns outros produtos, só que são expositores que normalmente não têm a oportunidade de mostrar, né, o seu produto, o que eles fazem, né, presidente? Exatamente. O objetivo é esse. Além de integrar esse pessoal todo que trabalha e tem alguma atividade produtiva na região, é dar oportunidade àqueles que eventualmente não têm a oportunidade de estar na mídia ou estar em outros meios de comunicação, porque, evidentemente, para eles que produzem uma receita não tão grande assim, é um custo efetivamente muito alto. E nessa eles têm a oportunidade porque não pagam absolutamente nada. Portanto, é só ficar os 2 dias lá mostrando o que faz. A sociedade lá vai ver o que faz, não se comercializa nada ali nessa oportunidade. Lá não se vende nada, então, é só para conhecer. Somente a gastronomia, mas o que está dentro da exposição não há nenhuma venda. E tudo isso está à disposição para integrar essa comunidade, Qual é a finalidade do cooperativismo? É unir as pessoas, esse é o grande objetivo do cooperativismo. E essa é uma forma de unir aquela região toda lá, em torno deles mesmos, né? Tu usa como instrumento a Via Crédito. Presidente Cranbeck, como é que está hoje o cooperativismo de crédito aqui na nossa região, especificamente aqui em Blumenau e a Via Crédito também? Aqui na região do Vale do Itajaí, nós temos uma representatividade muito significativa. Aliás, vamos começar pelo Estado. O Estado de Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil. Tem mais ou menos 1,5 milhão, 1.700.000 cooperados em todos os ramos, né? Esses todos os 12 ramos que operam no Estado de Santa Catarina. A grande maioria está no cooperativismo de crédito. São mais ou menos 1.060.000, 1.060.000 pessoas no Estado. Agora, onde se concentra a maior força do cooperativismo? É no Vale do Itajaí. No Vale do Itajaí, Médio Vale, onde aqui o cooperativismo ainda tem representações de 2 dígitos, quando na média brasileira ainda anda muito longe isso. Tem uma explicação para isso? O senhor acredita em algo, presidente? Tem a tradição. Nós somos, a maioria, descendentes de europeus, né? Seja ele italiano, alemão, polonês, é a turma toda lá. E essa turma toda já conhecia o cooperativismo quando veio para cá. Porque o cooperativismo surgiu na Alemanha, de crédito, especialmente o de crédito, na Alemanha em 1846. E ele veio para cá, ele já conhecia isso. E também tem uma outra coisa muito própria da região aqui, dessa região nossa, do povo dessa região nossa. Nós somos extremamente solidários. Haja visto nas catástrofes que acontecem nessa região aqui, as pessoas se solidarizam rapidamente, recuperam rapidamente a cidade. E eu sempre tenho dito para eles, não basta ser solidário na desgraça.
é preciso ser solidário o ano inteiro. Então, essa é a mensagem do cooperativismo e esse pessoal aqui absorve com muita facilidade isso. Hoje temos vantagens financeiras, existem diferenças realmente expressivas ainda em relação ao sistema financeiro tradicional. Mas isso um dia vai acabar. E as pessoas têm que continuar se ajudando. Então, esses tempos atrás, eu recebi um alemão, onde o cooperativismo é muito forte. Né? A Alemanha é talvez um dos países mais cooperativistas do mundo. E eu perguntei para ele por que ele era um cooperativista na Alemanha. Sim. Já que o preço que ele paga de juros no banco é o mesmo que ele paga na cooperativa. A remuneração é a mesma, as tarifas são as mesmas. Aí ele me disse, seu Moacir, por 3 razões. A primeira delas é porque a cooperativa é minha. Segundo lugar, porque eu vou para a cooperativa e todas as pessoas eu vou lá conversar. Eu não vou fazer negócio nenhum, eu vou lá bater um papo com o pessoal e eu me sinto dentro da minha casa. Em terceiro lugar, porque o cooperativismo no meu país passou a ser regulador de preço. Quem estabelece o preço no meu país são as cooperativas de crédito. As instituições financeiras demais ou chegam nela ou perdem o cliente. Se eu deixar de ser um cooperado, eu abro espaço novamente para eles. Muito bem, então está explicado, né, o cooperativismo, as diferenças, as vantagens também. Fica a oportunidade para o pessoal da Velha, moradores da Velha que estão nos acompanhando aí. Dia 16, 17, né, sábado e domingo, lá no Castilho Velha Central, feira de oportunidades da ViaCred. Se não for cooperado, também pode entrar, pode participar, não precisa ser cooperado. É aberto à sociedade inteira. Qualquer e não vamos convidar só o pessoal da Velha, porque eles têm, na minha opinião, têm até o compromisso de ir lá. Exatamente. Agora, convidar a comunidade toda para fazer presente, afinal de contas, a ViaCred é uma cooperativa que nasceu aqui na cidade de Blumenau, cresceu e se expandeu, está presente em 17 municípios do estado de Santa Catarina, portanto, é um produto nosso aqui. E blumenauense, por favor, se façam um presente lá, vão visitar, conheçam o que esse pessoal lá da Velha está fazendo, porque isso provavelmente será muito bom para todo o blumenauense, não só para o pessoal da Velha. Serão mais de 60 expositores, né, do bairro, que o blumenauense pode conhecer. Sem dúvida. Presidente, obrigado pela sua participação, sucesso obrigado lá na feira, então. É um prazer muito grande ter conversado com vocês aqui. Mais uma vez, convido a todas as pessoas ou todos os cooperados da ViaCred, se quiserem fazer presente, estejam lá no dia 16, a partir das 14 horas. Falado então, presidente Moacir Krambeck, da ViaCred, veio conversar com a gente hoje aqui no TVL, comunidade que abre espaço, né, para discutir os assuntos aí de interesse da nossa gente, também oportunizar todos aqui na TV, que é da Câmara de Vereadores, para mostrar o trabalho do parlamentar, mas também abre espaço aqui para a nossa comunidade. Obrigado a todos pela companhia, até a próxima, gente. Tchau, tchau.